Silêncio agora. Deixa eu ver se tá normal, né? Tá. Tá pronto. Agora começou. Bom, certo. Eu vou gravar assim porque ontem em casa eu tentei gravar do outro jeito com a câmera, na minha GoPro, sendo que acabou que os vídeos ficaram longos e é muito difícil da GoPro passar pro YouTube. Ela manda o vídeo todo cortado, então ele vem cheio de problemas. Então eu vou tentar pelo celular mesmo. E eu acho que eu consegui consertar aquele problema do foco. Era só mexer no botão, eu acho que vai dar certo. Então agora a gente vai fazer os vídeos assim, com um mini quadrinho, certo? Então, estequiometria, né? Estequiometria, módulo 21. Vou escrever aqui. Estequiometria, módulo 21. Edilson, né? Química 2, certo? Então, o que a gente vai precisar saber desse módulo aqui? Primeiro, é interessante você perceber que tudo que Edilson colocou naquele negócio da recuperação, tudo aquilo é estequiometria. Que são quais módulos? É do 21 até o 28. São 4 assuntos e mais exercícios. Cada assunto tem um outro módulo de exercício. Então, você tem estequiometria, módulo 21, 22 exercícios. Depois, pureza, módulo 23, 24 exercícios. Depois, rendimento, módulo 25, 26 exercícios. E por último, reagente limitante em excesso, que é o 28 ou 27 e o 28 exercício. Tudo isso, pureza, rendimento e excesso, são pautados no quê? Na estequiometria. E o que vai ser a estequiometria? Resumindo em uma frase, proporção na reação. Da forma mais resumida possível, é isso que é a estequiometria. A proporção existente numa reação. Então você vai ter uma reação química e ela, na vida real, ela vai atuar em uma proporção. Ela tem uma proporção para atuar. E isso é baseado no quê? Naquele negócio de tudo se cria, nada se transforma. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Eu acho que é assim, eu não lembro direito. Mas, ou seja, tudo que numa reação, você vai ter os reagentes de um lado, que vão reagir, né? Por isso que nome reagentes, e vão dar origem a um produto. E aí o que está de um lado tem que estar de um outro, porque um átomo não pode surgir do nada. Se tem de um lado, tem de um outro. Eles só vão se reajustar para formar outras substâncias. Por exemplo, a gente tem a água. Vai ser H2, gás de hidrogênio, mais o gás de oxigênio, reagentes, que vão estar dando origem à água. Só que veja, não está em proporção isso aqui, dessa forma. Quando não tem nada, é como se tivesse um. Mas não está certo. Se fosse só um. Por quê? Se fosse só um, seriam 2 hidrogênios, 2 águas. 2 hidrogênios, ok. Mas aqui, 2 oxigênios, 1 oxigênio. Você já vê que tem alguma coisa errada. Então, o que você pode ajustar? Você pode coloca um aqui, 2 oxigênios, o 2 aqui e um 2 aqui. Agora você vê que está na proporção. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. 2 vezes 1, 2 oxigênios. 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. 2 oxigênios, 2 oxigênios. Como que eu fiz isso? É um método de balanceamento que a gente vê. E aqui a estequiometria vai ser muito pautada nisso, em balanceamento. Só que esse balanceamento não vai ser o foco aqui, porque balanceamento vai estar mais em Dennis, mas também está em Edilson, é importante saber. Então veja vídeos de balanceamento. Tem 3 técnicas, tentativa e erro, que foi a que eu fiz aqui, o algoritmo, ou matemático, algébrico,
e a que é oxirredução. E você aprende essas formas e você vai conseguir fazer. Aqui o que foi que eu vi? Eu só vi que tinha dois oxigênios aqui só tinha um. Aí eu passei o um que estava aqui para cá e o dois que estava aqui para cá. Eu só inverti. Isso é uma das regras do método de tentativa e erro. Mas o foco aqui não é isso. O foco aqui é você entender o que é estequiometria. A estequiometria é essa proporção que vai existir na reação. Você vai ter reagentes e produtos e você vai ter o coeficiente estequiométrico de cada substância. O que é esse coeficiente? É isso, ó. Aqui é 2, aqui é 1, aqui é 2. O que isso quer dizer? Mols. O coeficiente estequiométrico indica a quantidade da substância. Então aqui eu tenho 2 mols de H2, 2 mols de gás hidrogênio. Aqui eu tenho 1 mol de O2, 1 mol de oxigênio, gás oxigênio. E aqui eu tenho 2 mols de H2O, 2 mols de água. Então, esses bichinhos que vêm antes são os coeficientes estequiométricos. São eles que vão delimitar a proporção e a estequiometria da reação. Certo? Então, coeficientes estequiométricos. Ok, então você vai ter essa proporção e as questões que vão pedir vão ser baseadas nisso, nessa proporção. Então, por exemplo, ou seja, a estequiometria vai ser essas várias relações que você vai fazer entre reagentes e reagentes, entre reagentes e produtos. Por exemplo, a massa. Um hidrogênio é 1 grama. Então aqui tem 2 gramas, só que são 2 mols. Então 2 vezes 2, aqui tem 4 gramas. O oxigênio é 16, tem 2. 16 com 16, 32 gramas. H2O, 2 hidrogênios, 2 com oxigênio 16. 18 vezes 2, 36 gramas. Então ele pode perguntar: quantos gramas de água eu vou formar com 4 mols de oxigênio? Aí você faz a proporção. Opa. Deixa eu repetir a pergunta. Quantos gramas de água você consegue com 4 mols de oxigênio, de gás de oxigênio? Então, 1 mol de oxigênio gera 2 mols de água. 4 mols de oxigênio vai gerar quanto? Faz a regra de 3, x é igual a 8. 8 mols. Mas eu perguntei mols? Não, eu perguntei gramas. 1 mol de água tem quantos gramas? 18, né? 2 vezes 1, 2, com 16, 18. 1 mol tem 18. 8 mols, tem quanto? Tem quanto? Você vai fazer a regra de 3 e vai dar 8 vezes 18. 8 vezes 8, 64. 4 vezes 8 é 32. 64, eu acho. 8 vezes 1, 8, com 6, 14. 144. Pronto. Vai dar 144 gramas de H2O. Então pronto. Essa foi uma questão que eu criei. E vai ser basicamente isso. Você vai ter a reação. Primeiro você vai ter que ver se ela está balanceada. Se ela não estiver balanceada, você tem que balancear. E aí você tem que aprender os métodos. Mas o foco aqui não é esse. Isso é uma pré. É o pré da estequiometria, o balanceamento. Depois do balanceamento, você vai ter a equação formada com os coeficientes estequiométricos. E aí, com os coeficientes colocados, você vai ter a proporção. Então, vai existir essa proporção e a questão vai ser pautada nisso. Ele vai fazer essas várias relações. Então, eu tenho 2 mols de... Por exemplo, eu tenho 1 mol de oxigênio que gera 2 mols de água. Foi o que eu fiz aqui. 4 mols de oxigênio gera quanto? 8 mols. Mas eu perguntei isso? Não, eu perguntei gramas. 1 mol de água tem 18 gramas. 8 mols tem quanto? Faz a regra de 3 e acha 144. Então, todas as questões vão estar pautadas nisso, nessa proporção que vai existir em uma reação. Certo? Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que balancear, achar os coeficientes estequiométricos, ver o que ele está pedindo, se ele está pedindo massa, se ele está pedindo quantidade de mol, se ele está pedindo volume, se ele está pedindo qualquer coisa, e fazer a proporção. Estequiometria é proporção. Proporção. Terminei estequiometria, mas aqui vale ressaltar uma última coisa, que é importante para qualquer coisa de estequiometria e de reação. CNTP.
Eu vou até fazer de azul para ficar mais... CNTP. Muitas questões pedem isso. O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Quando ele falar está em CNTP, quer dizer que você vai ter uma temperatura específica e uma pressão específica que vai estar ocorrendo a reação. E isso vai ser importante para você fazer a estequiometria da coisa. Quais vão ser as temperaturas na CNTP? Na CNTP vai estar a 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. Geralmente você vai colocar em Kelvin, né? Quando for fazer aquele negócio de PV, NRT, lembra? Pressão vezes volume igual a número de mols vezes a razão que ele vai dar, que no caso é 0,082, vezes a temperatura sempre em Kelvin, sempre em Kelvin a temperatura. Certo? Temperatura sempre em Kelvin. Mas aqui o foco não é PVNRT, o foco é CNTP, que é importante na estequiometria. Por quê? Porque quando ele falar CNTP, como eu já disse, vai ter uma temperatura específica e uma pressão específica. Ok, temperatura. Na CNTP é o quê? 0 graus Celsius ou 273 Kelvin. E a pressão é de 1 atm. Quando estiver em CNTP, 1 mol na CNTP, vou repetir, 1 mol de qualquer coisa na CNTP tem 22,4 litros. Vou repetir. 1 mol de qualquer coisa na CNTP tem 22,4 litros. Por quê? Porque na CNTP ele vai estar obedecendo essa proporção. Então você vai ter aquele negócio de novo, de PVNRT. Vai estar numa pressão específica, num número de mols que você vai ter, numa razão constante e numa temperatura constante. Então pressão vai estar constante, temperatura vai estar constante, a razão é constante, só vai variar o número de mols e o volume correspondendo ao número de mols. Então se tiver 1 mol, é 22,4 litros. 2 mols, aí é só multiplicar, né? 2 vezes 22,4, 44,8. Entendeu? É uma proporção. E é muito importante saber isso. Muito. Vou falar última vez só para finalizar. Em muitas questões ele coloca CNTP para você resolver a reação. Então, por exemplo, ele bota uma reação dessa, aí ele fala, tá na CNTP, e aí ele pergunta qual o volume de água formada com sei lá quantos oxigênio. Certo? Na CNTP, o que quer dizer CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Na CNTP, qual vai ser a temperatura? 0 graus Celsius ou 273 Kelvin e a pressão vai ser de 1 atm. Quando estiver na CNTP, 1 mol de qualquer coisa, 1 mol de carbono, 1 mol de oxigênio, 1 mol de lítio, 1 mol de índio, 1 mol de xenônio, 1 mol de qualquer coisa, vai ser 22,4 litros. 1 mol. E aí você vai ver quantos litros vai ter. Se 1 mol é isso, 5 litros é tananã, entendeu? Se 1 mol é isso, quantos litros vai ser isso aqui? Quantos litros vai dar? Então, deixa eu resolver uma questão aqui. Deixa eu falar de cabeça e aí você vai entender. CNTP. Ó, ele vai dizer que eu tenho... Peraí que eu bati aqui. Pronto. CNTP. Calma que a luz tá coisando. Deixa eu desligar aqui só pra você ver melhor. Tá, CNTP. Ó. Na CNTP, eu vou colocar uma questão aqui. Ele dá 2 mols. Vou criar uma pergunta. Quantos litros de água são formados com 3 mols de oxigênio? Certo? Vou repetir. Quantos litros de água são formados com 3 mols de oxigênio nessa equação? Tá balanceado, ok? Você vê. 1 mol de oxigênio gera 2 mols de água. 3 mols de oxigênio vai gerar quantos mols de água? X é igual a 6. 6 mols. 6 mols de água. Eu perguntei mols? Não, eu perguntei litros. Mas está na CNTP. 1 mol é 22,4. 6 é quanto? É só multiplicar 6 vezes 22,4.
Que aí vai dar C vezes 4, 24. C vezes 2, 12. Com 2, 14, né? C vezes 2, 12. Com 1, 13. Desce a vírgula. 134,4 litros de H2O. Entendeu? Essa questão eu só consegui resolver por estar na CNTP. Porque na CNTP existe essa proporção de temperatura, pressão constantes. Pronto. Assim eu acabo a estequiometria.